Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja profundamente bem, ok? Se você está novo nesse canal, toque o sininho de notificação. Por favor, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe o seu like, compartilhe, né? Compartilhe os vídeos, compartilhe. Comente, divulgue o canal aí nas redes sociais, tal, sabe? Ajuda aí. Tá? E a outra coisa é que se você quiser ser um parceiro financiador desse canal, você deve fazê-lo através do Pix robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com. O YouTube me ofereceu área de membro, né, para que as pessoas se tornassem membro do canal, tivesse alguma coisa. Me ofereceu um outro elemento aí que é uma espécie de você envia tipo um ticket, alguma coisa assim, aí ele vale tal valor. Né? Eu ainda não aceitei, primeiro, pessoal, porque quando você coloca área de membro, você tem que oferecer alguma coisa aos membros, ok? Vídeos exclusivos, você tem que oferecer algum material, alguma coisa assim, tá? E é complicado, tá? Então, hoje eu, por exemplo, acordei com um torcicolo, né? Aqui desse lado aqui, complicado, dores. E então, assim, a gente vai fazendo aqui as coisas com sacrifício, com luta, mas ainda não quero fazer essa questão de área de membro, né? E esse outro que seria ajudaria financeiramente o canal. Eu continuo achando que as pessoas podem, né? Provavelmente eu vou fazer a área de membro e também essa outra coisa, né? Mas vou continuar deixando o Pix para quem quiser ajudar da forma que quiser, ok? Porque é importante a gente entender isso, né? Você não, você talvez muita gente pense que chegou a 1.000 e não sei o que vai ganhar 5.000, 6.000, 7.000, 10, 15. Não existe isso, pessoal. Tá? É muito raro. E os canais que têm mais de 300 inscritos, eu já vi vários. Não foram um nem dois, não, vários. Pedindo Pix, gente. Eu nem gosto de falar de Pix porque me lembro o Pix lá que o cara pediu no avião. Né? Me lembra o Pix do outro que pediu e virou milionário, que só caiu dinheiro graúdo lá. Não sei se pobre contribuiu, né? Também. Eu acho engraçado isso, sabe, pessoal? Porque quando é um trabalho que a gente faz com sacrifício, com pesquisa, com tudo, ninguém. As pessoas para ajudar. Né? Difícil, né? Difícil. Aí, sabe, sinceramente, às vezes eu fico pensando o que que eu, o que está acontecendo com as pessoas nesse nosso, né, nesse nosso Brasil. Eu só posso falar do Brasil, não posso falar de outro país que eu não moro em outro país. Tá? Parece que as pessoas saíram da caverna um tempo desse. Sabe? A civilidade, a, sei lá, entendeu? E tudo isso em nome de um suposto Deus, em nome de um suposto evangelho, em nome de uma suposta família que eles acham que tem, família tradicional, entendeu? O cara é casado 3 vezes e acha que é modelo de família tradicional. Tá? Aí o outro, a moralidade. Né? Sabe o que aqui são essas pessoas? São hipócritas. Né?
Então, me preocupo muito com pessoas quando estão com discursos meio moralizantes, tá? Porque é muito comum a gente encontrar isso, e eu vi muito isso na igreja, gente que tinha um discurso, nossa, você dizia, esse camarada é um santo puro. Você ia olhar a vida, né? Aí o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Romanos, diz o seguinte: portanto, você, independente do que seja, é indesculpável ao julgar os outros. Quando você julga outra pessoa, está condenando a si mesmo, porque você que julga faz as mesmas coisas que ela. Sabemos que o juízo de Deus é aplicado imparcialmente sobre os que praticam tais coisas. Você imagina que um simples homem que julga os outros por cometerem essas coisas, apesar de ele mesmo realizá-las, escapará do juízo de Deus? Ou talvez você despreze a riqueza da sua bondade e indulgência e paciência por não perceber que a bondade de Deus tem a intenção de fazer você abandonar o mal? Contudo, por causa da sua teimosia, o seu coração obstinado, você está acumulando a ira contra si mesmo para o dia da ira, quando o justo juízo de Deus ser revelado. Tá? E aí ele diz ainda o seguinte, aqui no próprio, ele diz, né? Ele diz assim, este é o motivo por qual ele vai dizer o seguinte: eles estão cheios de inveja, assassino, rixa, desonestidade, malevolência, são mexeriqueiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, planejam esquemas malignos, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, insensíveis e cruéis. Então, se uma pessoa é tudo isso aqui, ainda se acha no direito de vir em rede social dizer que é defensor da família tradicional, né? Tem gente por aí que diz assim, eu sou defensor. Ó, tu que roubas e julga quem roubas. Ó, tu que... Né? Porque tem gente assim, que apontar o dedo para os outros é muito fácil. Mas tu olha a vida dele e faz a mesma coisa que ele está criticando no outro. Né? Então, a gente quando encontra essa situação e a gente vê que as pessoas se tornaram amargas no Brasil, não estou generalizando, não estou só falando, né? Se tornaram pessoas que parece que saíram da jaula, né? Só vivem com os olhos cheios de sangue, de raiva. Entendeu? Por quê? Porque ficam sendo manipuladas por grupos de A, grupos de B, grupos de C e tudo mais. Né? Complicado, né? Muito bem. Nós estamos numa série falando a gênese humana na Terra. E a gênese humana na Terra fala sobre o que como é que é constituída a história humana. Mas a gente partiu do processo metafísico para a gente entrar no mundo físico e ir olhando as realidades, ok? Humano. Muito bem. Eu decidi, então, retornar a essa parte metafísica, porque eu observo que as pessoas não estão entendendo nada, ou se estão, não estão comentando. Tá?
E é complicado quando a gente fala para pessoas que sabem das coisas, porque ela sempre acha que aquilo que a gente está falando ela já leu, já viu, já sabe. Então, meu querido, não perca seu tempo. Se você já sabe de tudo, não, você não precisa estar aqui no canal. Você precisa estar num outro lugar. Tá? Você precisa criar um canal para você e começar a ensinar os outros. Porque a minha vida toda foi ensinando o que eu sei para as pessoas. Tá? Então, quem sabe, quem nunca sentou para ouvir, não tem o direito de se levantar para ensinar. Essa é a regra. Tá? Então, tem muita gente que quer ensinar, mas nunca sentou para ouvir ninguém. Tá? Então, é complicado. Tá? É como uma garotinha que estuda a quinta série que resolve se levantar e dizer: eu vou dar aula no lugar do professor. Tá? Então, a gente está falando da história humana, mas deixa eu falar uma coisa que, inclusive, eu vou mudar o nome aí do canal e vou colocar o exognóstico. Sabe por quê? Para as pessoas entenderem o que é que significa. Exognóstico é alguém que estuda a gnose a partir de uma visão, ok? De uma visão da existência de seres não humanos. Ok? É isso que é exognose. Então, eu vou trocar o nome do canal porque as pessoas acham que porque o nome do canal é gnóstico, que aqui a gente não pode falar de livro de Urântia, que aqui a gente não pode falar de livro de Kobrin, que a gente não pode falar outra coisa, porque senão aí não é gnose. Não, negativo. Nós usamos aqui materiais para preencher lacunas que até hoje nunca foram preenchidas. Tá? Então, assim, eu não estou aqui, pessoal. Olha, eu moro numa cidade de 35 mil habitantes. Eu nunca fiz, eu não faço nada para as pessoas gostarem de mim. Quem quiser gostar de mim, gosta, e quem não quiser, não gosta. Mas eu não faço nada para agradar os outros. Já foi o tempo. Tá? Então, aqui na minha cidade, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Eu não me importo nem com quem gosta, nem com quem não gosta. Porque os que gostam amanhã podem não gostar e os que não gostam amanhã poderão gostar. Para mim isso é relativo e eu não vivo em função da opinião dos outros. Nunca vivi. Todas as decisões que eu tomei na minha vida, eu tomei baseado nos meus critérios, tá? Eu não fico. As minhas opiniões são baseadas nas coisas que eu leio, que eu estudo, que eu pesquiso, que eu analiso, etc. Correto? Então aqui no canal não vai ser diferente. Eu vou falar aquilo que é conveniente falar. Eu não vou falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Tá? Porque tem gente que quer que o canal fale aquilo que elas querem ouvir. O que é que você quer ouvir, querido? Ah, eu quero ouvir que sabe, vai chegar o momento, não sei o que. Tá? Não vou falar sobre isso. Tá? Eu não vou sacrificar a pedagogia do canal porque alguém acha que, não, olha, o assunto você deveria evitar falar do livro de Urântia, evitar falar do livro não sei o que, evitar não sei o que, não. As normas do meu canal, quem decide sou eu. Tá? Assim como os donos da Globo decidem quem e o que os repórteres lá vão falar. Por quê? Porque eles são sionistas. Então eles decidem lá quem deve falar. Lá tem um monte de babaca que fala um monte de babaquice, porque são mandados pelos diretores de jornalismo, pelos donos da Globo, etc. Assim, no SBT, na Band, etc. e tal. Tá? Eles não falam o certo, eles falam o que convém a eles.
E eles são tão manipuladores da opinião pública quanto qualquer outra rede social. Eles esquecem disso. Tá? Então eu tenho a minha decisão no canal é sempre essa. A gente vai seguir, eu vou seguir as linhas que eu estabeleci para o canal. Correto? As pessoas que fizeram no meu canal comentários que não era devido, eu, crack, bloqueei e mandei fora. Não, eu não vivo disso aqui não, gente. Tá? Quem... Se eu fosse depender de YouTube para viver, eu estava passando fome. Desculpa, mas essa é a sinceridade. Tá? Aí a gente está fazendo um trabalho de graça e às vezes as pessoas ainda querem exigir que o canal seja isso, seja aquilo, seja aquilo. Não. Tá? Fica no canal quem quer aprender. Quem não quer aprender, né, vá para outro canto. Tem gente aqui no canal inscrito que é daqui da minha cidade. Tenho certeza disso. Por que eu tenho certeza? Porque quando eu vejo pessoas têm mais de 200 visualizações e as pessoas deixam 20, 30, 40 likes, é porque as pessoas, além de não valorizarem o trabalho da gente, acham que não vale a pena dar like. Se você acha que não vale a pena dar um joinha, é porque você não gosta. Então, se você não gosta, saia. Procure outro canal para você. Tá? Se eu tivesse dependendo desse canal aqui para viver, eu ia fazer de tudo para vocês ficarem aqui. Mas não depende, eu não dependo do YouTube, tá? Para viver. Ok? Então, muito bem. Dito isso, porque eu sou assim mesmo, né? Nós estamos falando sobre o Adão Cádmico, né? O Adama, né? Cádmio, ou, como alguns chamam, Pigeradama, né? Certo? Ok? Eles chamam de Pigeradama, né? Em outros textos ele é chamado de Antropos primordial, né? Então, quando nós olhamos o pleroma, tá? O núcleo essencial do pleroma é o uno, a mônada, tá? Ok? O uno da mônada, tá? Então, o uno fez a sua emanação, tá? Então, eu estou com o pescoço ruim, pessoal. Fez a sua emanação, certo? Fez a sua emanação e gerou o Pai, o Bitos, o Nous, o Espírito Invisível, é assim que vai ser chamado nos textos de Nag Hammadi. Tá? O Pai olhou, tá, nas águas e, ao olhar nas águas primordiais, segundo as ideias gnósticas, ele contemplou, e contemplando, ele fez a processão da enóia, da mãe. Tá? Então aqui nós temos o pai, aqui nós temos a mãe, tá? Da enóia, ou da barbelô, como ela é chamada também, ela também é chamada de pronóia, ou Sofia, né? Uma Sofia superior, tá? Não é aquela Sofia lá de baixo, né? Ok? Depois veio o filho, o autogênes, também conhecido como Cristo, Logos, tá? Que vai ser a emanação, né? Né? Então a gente vê que todo esse processo aqui ele vai existir
a partir da geração. Quem é que gera ele? Tá? A mãe. Ok? Então a mãe gera o filho. Há um movimento aqui sempre de eterno compenetração. Ok? Eles estão vivendo numa espécie de dança feliz, né? Ali. Aquela relação íntima entre eles, tá? Porque é preciso a gente entender o que acontece ali no pleroma, é que há uma verdadeira comunhão. Por isso que o nome é plenitude, porque ali o centro disso tudo é o amor, a luz, ok? Certo? E lá no pleroma está a figura desse ser aqui, ó. Ok? Que é o Adão. O Adão, o Adão primordial, o Adão espiritual, como alguns chamam, o Adão. Então eu vou ficar para cá, para o lado aqui agora. Tá? Então o Adão é. Nós vamos entender um pouquinho mais esse contexto, porque quando eu falei no vídeo anterior sobre que nós, humanos, provavelmente não sejamos da Terra, eu vou trazer, inclusive, um pesquisador que vai falar exatamente sobre isso. Porque os humanos, quando... Provavelmente, por que é que nós temos uma facilidade enorme de contrairmos problemas de saúde? Vão dizer que o nosso problema de saúde é em consequência do pecado, né? É isso que o pessoal diz, né? Consequência do pecado. Aí quando alguém está sofrendo, doente, não sei o quê, ainda vem mais aqueles espiritualistas dizer que isso é um karma que o cara está pagando. São um monte de gente doida, gente demente, tá? Que eu tenho um nojo de pessoas assim, que vendo o sofrimento humano dizem é karma. 700, quase 1 milhão de pessoas foram embora do Brasil por negligência. E aí vem dizer para mim que isso foi karma. Desencarne, massa, é karma, era porque o planeta precisava, nós estamos no processo de regeneração. Vai tomar banho, sabe, meu queridão ou queridona. Deixe de contar mentira, deixe de ser hipócrita. Porque pessoas que, olhando o sofrimento humano, acham que tem resposta para dar, e a resposta é essa aí, você devia estar internado no manicômio, se ainda existisse. Tá? Porque eu estou canalizando um ser que disse, que é ser disse nada. Vai falar isso para uma mãe que perdeu um filho num acidente? Não, isso lá foi karma. Pessoal, não, eu vou contra o sistema, pessoal. Aqui nesse canal não tem negócio de eu vir adoçar aqui para falar que essa doutrina espiritualista é boa porque ela não sei o que. Não vai, não, comigo, por aqui não vai passar, não. Tá? Desculpa, mas ninguém tem que. Eu não tenho que ficar fazendo esse tipo de coisa aqui. Né? Então eu vou bem aqui, porque tem muita gente gnóstica por aí espalhada. Aí se você perguntar para ele, você já leu o tratado zoroastriano? Não, pois é. Tem gente que mal leu a Pistia Sofia e já acha que está no topo do bambambam, sabendo de tudo, né? Então bora lá.
O Tratado Zoroastriano não é apenas uma das obras mais interessantes da biblioteca de Nag Hammadi, especialmente por suas prováveis conexões, mas também círculos plotinianos. Lamentavelmente, um dos mais mal preservados, com tantas de suas páginas estão faltando, ou não, ou são representadas por apenas um pequeno fragmento sobrevivente que nunca seremos capazes de reconstruir seu conteúdo com grande grau de resolução, a menos que alguma outra cópia seja encontrada, né? No entanto, uma vez que não é meu propósito aqui oferecer uma análise extensa metafísica da obra, mas apenas abordar a questão de interesse do autor na imobilidade, tá? dos, é, da geração inabalável, né? Porque é isso que ele vai abordar aí, tá? Ele vai falar da geração dos inabaláveis, ok? O conteúdo do tratado sobreviveu o suficiente para permitir algumas conclusões significativas sobre isso, né? Sobre esse assunto. O tratado oferece um relato da ascensão dos visionários zoroastrianos através de sucessivos níveis de reinos transcendentes. Os três níveis principais são os do autogerado, que é o filho, tá? Certo? Do autogerado, autogênese, do primeiro aparecido, do protofanes, e do oculto, chamado Calíptos. Robson, é complicado esse negócio, né? Não, Robson. É complicado esse negócio de gnose, é complicado mesmo, verdade. Aqui, ó. Ele está baseando isso aqui, ó. Aí vai ter o Abarbelu aqui, olha, aqui, ó. O Calíptos, o Protofanes e o Autogênese. Tá entendendo? Olha aqui a escala. Tá? Ok? Ele está falando sobre isso aqui. Tá? Então, muito bem. Vamos lá, vamos baixar aqui, depois a gente volta aí. Né? Esses três níveis são, evidentemente, três que estão relacionados com os aspectos do Aeon Barbelu, tá? Ao Deus pré-existente, ou diferentes modalidades do espírito invisível, da mesma forma que Barbelu está relacionada ao pré-existente no tratado da Três Estrelas de Sete, né? É um tratado setiano. Ela é a primeira a primeira a emergir na autorreflexão da fonte autêntica de todas as coisas. Ela é a intelecção, a noesis, tá? Certo? Do pré-existente. Ela é a intelecção ou conhecimento do espírito perfeito, invisível, do tríplice poder, tá? E de onde tanto a noesis, tá? Ou o tignosis, né? Poderiam ser restaurados. Você vai ter uma dificuldade de entender essas coisas aqui. Por quê? Não entendendo. É porque, lamentavelmente, esse documento dos zoroastrianos é um dos documentos de Nag Hammadi mais mal conservado, né? Então você pega o texto, você lê duas palavras, o resto não tem como, por quê? Porque falta página, faltou um bocado de coisa, tá? Também pudera, né, pessoal? Você já pensou alguém guardar por exemplo, numa caverna, dentro de pote,
por não sei quantos anos esses documentos, né? Fora os que foram queimados, né? Porque os caras que acharam, eles eram beduínos, né? Estavam lá sendo as cabrinhas deles e tal, resolveram entrar na caverna. Estava fazendo frio, bora se esquentar, bora chegar para lá. Encontraram, viram aqueles potes e disseram, mas peraí, o que tem nesses potes? E eles olharam, viram lá aqueles rolos de papel, né? E disseram, bora queimar para nos esquentar, ainda queimaram um bocado. Depois nós sabemos que o mercado negro de relíquias no mundo é muito grande. Então os caras pegaram os outros, quando eles viram que eram coisas interessantes, resolveram vender. Inclusive o Jung, Carl Jung, como alguns chamam, ele foi um dos que comprou, né? E ele tinha um documento desse, né? Então você imagina que a descoberta de coisas, às vezes, não chegam imediatamente a nós, porque no meio do caminho são desviados, são vendidos, outros são escondidos, tá? Porque quando as autoridades, os soberanos invisíveis, sabem que alguma coisa foi descoberta, eles tentam de todas as maneiras criar uma situação que evite. Então, muita coisa, por exemplo, estão socada dentro de bibliotecas, outras estão em amostras, tá? E o zoroastrismo foi uma forma de gnóstico, grupo gnóstico, e eles fizeram essa visão aqui que eu mostrei agora para vocês, né? Eu vou mostrar de novo para vocês entenderem, né? Porque, olha, eles têm essa visão aqui, que é, olha, aqui está a Barbelô, tá? A Barbelô, aqui está, certo? Aqui está o tríplice poder, tá aqui, ó, formando uma, tá? O espírito invisível, tá? Aqui, ó, como está em inglês, algumas coisas a gente ainda não tem. Eu vou tentar depois dar uma calibrada aqui para a gente colocar em português, tá? Aí tem a Babelô, o Caliptus e o Protofanes. Depois tem o Autogênesis. Olha aqui, ó, tá? Depois tem o Autogênesis. Aqui é o Autogênesis. Aqui é o Autogênesis, tá? A metanoia, a paroikesis, o antitipoi, o G aerodios, tá? E o cosmos, tá? A estetos. Então, tudo isso aqui são nomes gregos, né? Evidentemente que você precisa entender um mínimo de grego para você ver isso, né? Então, algumas coisas aqui, por exemplo, no texto, você vai ver que está entre colchete, por quê? Porque eles acham, acreditam que seja aquilo ali, ok? Certo? Vamos lá. O oculto, o primeiro a aparecer, o autogerado, são estágios sucessivos que se desdobram em multiplicidade. Porém, ser estes três que são referidos no início da ascensão de zoroastrianos, como os três princípios, que surgiram de um único princípio. É claro que tudo surge de um único princípio. Ok? O uno, tá? O autoexistente, está aqui, ó. Tá? Essa relação que a gente faz aqui, né? Por quê? Porque as pessoas dizem assim, nós queremos entender como é que esses gnósticos entendiam tudo isso, né? Como é que eles descobriram tudo isso? Bem, primeiro, eles eram filósofos, tá? Essa ideia de dizer que eles eram místicos é um tanto quanto assim. Todos os filósofos, pelo menos antigamente, eles eram considerados meio místicos, porque, afinal de contas, eles começaram a pensar
e voaram alto, né? Hoje o que nós sabemos e entendemos de Deus e de etc e tal é tudo baseado em filosofia, em metafísica, porque os caras iam e viajavam, né? Então, chamá-los de místico não tem nada a ver com falar místico hoje, porque o místico hoje é aquele que acha que tudo tem que ser mistificado, é misticista, tá? Então, precisamos, dentro do possível, né, quando a gente faz uma análise dos textos de Nag Hammadi, é que as escolas eram feitas de pessoas que haviam estudado, conhecido outras conjunto de conhecimentos, né? E, portanto, eles começaram a ver as coisas, eram visionários. Ser visionário não significa ser vidente. Tá? Visionário é uma coisa, vidente é outra. Porque o vidente é aquele que fica tendo, que a gente nunca vai saber se é verdadeiro ou não, se é uma alucinação, né? Tá? Então, o vidente vai, né, expressar o que ele está. O visionário não. O visionário ele pega, ele faz um panorama do que ele está estudando, ele medita sobre aquilo, e aí ele tem o quê? Insights, intuições de que aquilo pode ser exatamente assim, né? Agora, é evidente que quando os gnósticos falavam do pleroma, eles estavam dando uma conotação, pessoal, assim, tipo assim, ó, vamos tentar colocar aqui mais ou menos o que a gente imagina, né, que seja. Ninguém foi lá no pleroma, não. Nenhum gnóstico foi no pleroma. É muito contundente a falar isso. Eles só fizeram uma oposição clara, que eles disseram, bem, se a matéria aqui é feita pelo Demiurgo desse jeito, então existe um outro universo, uma outra realidade, que deve ser o oposto dessa aqui. Entendeu? Então, nós vamos chegar lá. Eu gosto sempre da gente indo em passos devagar para entender, porque as pessoas elas querem chegar logo no finalmente. Olha, eu queria logo saber como é isso aqui. Não dá. Não dá. Você não adianta matéria na escola. Você segue um cronograma, tá? Calendário escolar, tá? Certo? Aqui também a gente tem que seguir um esquema, porque senão, meu irmão, aí se a gente for pulando coisa, daqui a pouco ninguém sabe mais onde está, ok? Então, assim, os zostrianos, zostrianos, sabe o nome, tá, pessoal? Se eu falei errado anteriormente, estou corrigindo agora, tá? É zostriano, não é zoroastriano, não. É zostriano, não tem nada a ver com Zoroastro, tá? Provavelmente tenha usado esse termo, mas não é, tá? É zostriano, tá? Tá aqui, eu vou até marcar que é para você anotar aí no seu caderninho, você que gosta, né, olha, Robson, eu gosto de anotar e tudo, já teve gente que disse para mim que tira print, tá? Então são os zostrianos e não os zoroastrianos, tá? Se eu falei zoroastriano, estou corrigindo isso agora. Não tem nada a ver com Zoroastro, ok? Os zostrianos então informado sobre, tá? Água, a água pertencente a cada um dos três em que será batizado, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Portanto, certo? Correspondendo aos três estágios do oculto. Aqui a palavra oculto tem sentido apenas não tem sentido de ocultismo, tá? Estágios do oculto, do primeiro aparecido e do autogerado.
Esta é uma versão da tríade existencial, vida e intelecção, discutida no capítulo anterior em relação aos comentários anônimos de Parmênides às 3 estrelas de Sete. Ok? O espírito invisível, Barbelô, tá? O primeiro a aparecer e o autogerado, existência, bem-aventurança e vida. Então ele está dando aqui essas características aqui que equivale exatamente àquilo que eu acabei de mostrar bem aqui para vocês, tá? Aqui, ó. Tá? Então ele está dando exatamente a mesma noção. Veja que isso aqui é a visão, tá, zostriana, que é diferente desta visão bem aqui, que é a visão, tá, valentiniana, tá vendo? Ó, como uma escola é diferente da outra, apesar de que eles tinham o mesmo objetivo, muitas coisas convergem. Agora tinha coisas que eles não convergiam. Por quê? Às vezes, até porque eles não, particularmente, eles não se conheciam. Não é que quando o cristianismo surgiu, ele surge, gente, do primeiro século, com um grupo de pessoas que já dentro do próprio grupo já existia uma certa divisão interna. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, uns dizem que são de Pedro, outros dizem que são de Paulo, outros de Apolo. Aí ele vai dizer, mas quem morreu por você, acaso foi Paulo? Acaso foi Apolo? Acaso foi Cefas? Ok? Por quê? Porque tinha esses grupos lá. Não, estou ligado a Pedro, sabe? Aí o outro dizia, eu sou de Apolo, o outro dizia assim, eu sou de Paulo, eu sou paulino, eu sou do cristianismo de Paulo, eu sou do cristianismo de Pedro, e tal. Eu já tinha essas coisas. Tá? Se é errado ou certo, eu não sei. Cada um julgue por si, né? Mas não é de agora que o cristianismo vem esfacelado, não. Quando a ortodoxia assumiu, aí ela se encarregou de perseguir quem achava que era diferente. Correto? Então, é preciso, quando você faz uma análise dos documentos gnósticos, é preciso você ter uma ideia do conjunto. Porque tem gente que não tem ideia do conjunto, pessoal. E aí a pessoa lê uma coisa e acha que tudo é assim. Agora eu vou fazer uma confissão para vocês. Eu, depois que comecei a tomar conhecimento dos escritos gnósticos, a minha compreensão mudou muito, viu, pessoal? A gente muda muito. Digo isso para vocês de coração. A gente abandona determinadas coisas que, pessoal, são aflitivas e pesadas. E a gente passa a ter uma compreensão crística ou cristã, seja lá como você queira chamar, muito mais leve, muito mais suave, muito mais assim, que a gente pode respirar, né? E se sentir bem. Tá? Porque eles, os gnósticos, pessoal, deram a vida para tentar mostrar para a gente como era que era a realidade, como era a Matrix. Certo? Então, muito bem. Aí, ó, cada um tem a sua ideia, mas ele já está falando exatamente aqui. O autogerado é presidido pelo Deus autogerado, que é chamado de arconte principal de seus aeões e anjo, que são, por assim dizer, suas partes. Tá? Então, porque bem aqui, ó, vocês vão observar aqui no próprio desenho, tá? Vejam aqui que tem, tá? Protofanes, tem o autogerado, que é esse autogênese aqui, tá? Ok? E tem o autogênese,
tá? Aqui é autogênese. E aqui é autogênese. Ok? Então, precisamos entender. Ele está falando aqui, ó, o autogerado é presidido pelo Deus, tá? Autogerado. Então, vejam que parece meio confuso isso aqui. Isso daqui é uma tradução do Google. Então, você vai prestar atenção que o Google ele faz traduções horríveis, terríveis. Às vezes é preciso a gente ir tentar buscar palavra por palavra, porque a tradução que ele emite muitas vezes é confusa. Ele, por exemplo, se no texto em inglês que você for traduzir para o português tiver palavras gregas, ele vai traduzir, ou ele não traduz, ou traduz um monte de letrinha que ninguém não sabe o que é. Tá? Então, um é o autogerado, o outro um é o autogênese e o outro é o autogênesis, tá? Que é chamado de arconte principal. Aí já está falando aqui do arconte principal e seus aeões. E anjos que são, por assim dizer, seus parentes. Aí ele vai dizer aqui, ó, o geradamas, tá? ou o estrangeiro adamas, certo? É chamado de olho do autogerado. Neste nível autogerado estão também Sete, filho de Adamas e pai da raça imóvel, da raça inabalável. Tá? E as almas que pertencem à própria raça de Sete. Então, pessoal, aqui tem uma coisa importante, né? Como eles, por exemplo, a escola setiana, por que eles tinham devoção com Sete? Você vai entender, tá? Vamos aqui. Então, vamos lá. Vou colocar da maneira mais simples. Tem Caim, né? Certo? Significava o homem carnal ou ílico. Ok? O Abel significava o homem psíquico. E o Sete significava o homem espiritual. Tá? Então você vai entender aqui, ó. Tá aqui, ó. Então por isso eles entendiam dessa forma, tá? Correto? Esse era o entendimento. Então eles pegavam Sete como um modelo do homem espiritual. Por isso que eles eram chamados de setianos. Tá? No caso, os zostrianos não eram os mesmos setianos, já eram um outro grupo. Ok? Mas, no entanto, eles estão falando dos seres do pleroma. Ok? Tá? Então eles vão chamar essa raça de raça inabalável. Essa aqui, ó, que eles vão chamar aqui de, que ele vai usar o termo aqui, ó, raça imóvel, na verdade é raça inabalável. Tá? Raça inabalável. Tá? Então, ele faz uma diferença entre a raça inabalável e as almas que pertencem à própria raça de Sete. Os austrianos distinguem entre três formas. Eide, tá? É grego, isso aqui tá eider, né? De almas imortais, aquelas no autogerado, e abaixo dessas, aquelas que no arrependimento. Ok? Certo? Abaixo dessas, na transmigração. Certo? Ok? Olha, arrependimento. E abaixo do arrependimento, transmigração. Apesar do mau estado do manuscrito, é assim que eles deduzem. Tá? Então, bem aqui na figura, já imaginou se a gente não tem a figura? Bem aqui, ó, você vai ver, ó,
Ok? Tem aqui, ó. Olha aqui, ó. Arrependimento, tá? Certo? Que ele fala lá, né? Bem aqui, olha aqui, ó. Você vai ver aqui, ó, arrependimento e transmigração. Transmigração, pessoal, não é precisamente essa palavra, porque na verdade é paroikesis. Não é transmigração, são aqueles que estão em movimento, porque aí vem essa palavra paroikesis, vem da palavra paróquia, né, do catolicismo, né, paroikos, que quer dizer transeuntes, aqueles que não têm morada permanente, que não têm morada fixa, né, que ficam como andarilo de um lugar para o outro. Eles queriam dizer o seguinte, que o próprio apóstolo Pedro vai dizer, nós não temos aqui morada permanente, tá? Nós somos transeuntes, nós estamos só de passagem, é isso. Tá? Então, nós vamos ver depois, porque eu vou aqui para um outro processo. Tá? Vou aqui, né? Primeiro vamos aqui. A palavra, olha aqui, eu vou marcar para a gente entender por que eu pulo de texto, porque é para complementar uma coisa com a outra. Aqui, ó. A palavra inventada cadmo significa unidade codificada, tá? Comparável à nossa concepção moderna de genoma. Ok? Então, quem era o Pigeradama? Esse aqui. Seria o equivalente ao código genético. Ou o genoma original. Ok? Veja o quanto isso é importante a gente entender. Quer dizer, quem é o Adão, o Adão Cadmo? Quem é o antropos primordial? É o código genético, é o genoma original do ser humano. Né? É assim, o Arconte, ele pegou o código, né, o código genético, que tudo está em volta de uma linguagem, pessoal, que precisa ser interpretado. O grande problema das pessoas é quando você pega um texto e a primeira coisa que você faz é querer dar a ele uma linguagem simbólica. Os gnósticos, você tem que primeiro partir do princípio da literalidade do texto. Depois você vai partir para o princípio da interpretação do texto, a partir do que é da visão conjunta de outros textos gnósticos, porque senão você vai tirar conclusões precipitadas. Correto? Então, preste atenção nisso aí. Isso é muito importante. Tá? Muito importante. Porque se você pegar o texto e entender o que foi que o Demiurgo fez, o Demiurgo fez um ser humano baseado num código genético. Porque aquela ideia de que ele olhou e viu a imagem, né, do antropos e disse, bora fazer uma humanidade para nós, a nossa imagem e semelhança. Você está me entendendo? Quando a Bíblia fala imagem e semelhança, eles usaram um termo grego, certo? Deixa eu colocar aqui. O termo grego, tá bem aqui, ó. Usaram uma palavra grega chamada selen, tá? Essa forma grega aqui, selen,
quer dizer algo concreto. Tá? Na hora que a Bíblia usa o termo façamos o homem à nossa imagem e semelhança, no texto, essa expressão tselem quer dizer algo concreto. O que é esse algo concreto? Né? Então, o que é o ser humano? Hoje nós sabemos que o ser humano, nós podemos dizer hoje que ele é um código genético, certo? Que une parte, tá? Certo? Parte dos primatas, mais parte divina. Por que divina? Porque, segundo as tabuletas da Suméria, os Anunnaki seriam deuses. Né? E o Gênesis diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, usando o termo tselem. Tselem é algo concreto, pessoal. É fazer alguém a partir de um pedaço de algo concreto. Não é imagem e semelhança, aquela coisa alegórica. Não, é realmente vocês serão iguais a nós. Ok? Então, por isso que o texto aqui está falando exatamente isso. Né? Então, ele está falando que é uma unidade codificada. É o mesmo que o genoma. Então, eles pegaram o genoma né? Agora nós estamos dentro da linha gnóstica. Então, o que é que o Arconte fez? Ele pegou o código genético, o código, né, do Pigeradamas, do Adão primordial, do Adão Cadmon, com, tá, a parte que convinha a ele. Né? Então ele vai pegar e vai... Por quê? Porque ele criou um modelo, gente. Ele viu lá em cima, porque a segunda ideia que também vai se desenvolver de Platão, o mundo das ideias. Então, o que ele viu lá foi uma ideia. E aqui ele deu a forma, a ideia. Mas aí, entre o original e o similar, ou o genérico, tem muita diferença. Né? Às vezes pode até ser que seja a composição mesmo, né? Mas vamos usar esse termo aqui. Né? Certo? Muito bem. Então ele diz aqui, ó, ele está usando essa expressão atum, mas ele já explicou que não é, tá? É a mônada codificada para a espécie humana. Está aqui, ó. É a mônada, tá? Codificada para a espécie humana. O que que enfiaram na cabeça da gente? Em primeiro lugar, vamos partir da Bíblia. Disseram para nós que quando Deus foi criar o ser humano, lá em Gênesis 1, aí ele disse: agora nós vamos criar macho e fêmea, ele os criou. Né? Mas da onde ele foi buscar esse processo? Ok? Segundo, no capítulo 2 de Gênesis, o Javé vai e modela o homem do barro. Ok? Que é uma alusão ao texto sumério, aonde vai ser colocado numa vasilha de barro, tá? O genoma Anunnaki com o genoma do primata. Então, para colocarem no útero de 7 mulheres Anunnaki. Para dessa ação vai surgir o Adamu e a Tiamat, que são ali o equivalente a Adão e Fonta do livro de Urântia. Tá? De lá depois vai nascer o Adapa-Eatite, que vai ser já um segundo passo na evolução. Correto? Então é preciso a gente entender bem isso. Isso em relação à Bíblia. Quando você vai para os textos sumérios, a coisa muda de figura,
porque os textos sumérios vão falar de uma linguagem muito mais técnica, mais tecnológica. Quando você vai para os gnósticos, eles vão usar exatamente de uma linguagem para indicar uma ação concreta. Tá? E não os gnósticos não eram espiritualizantes. Né? O mito gnóstico da criação da humanidade, antropogênese, que é a palavra técnica para isso, descreve como esta mônada emanou do pleroma em um rito realizado pelos aeões. Os deuses, tecnicamente, este não é um mito da criação comparável ao Gênesis da Bíblia, mas uma descrição imaginativa da emanação cósmica. Então ele abriu parênteses aqui para dizer a visão dele, o escritor. Ok? Certo? Através de um complexo processo de colaboração, uma singularidade emerge do originador, a fonte incriada, e depois é meticulosamente canalizada para uma onda estacionária que é projetada através de uma rede circular para produzir um depósito fractal nos membros exteriores da galáxia. Isso aqui, gente, quem é o escritor desse texto aqui? Quem é que vocês imaginam que escreveu isso aqui? Eu já falei muitas vezes dele aqui, né? Certo? Ele tem essa visão, né, de que tudo isso aqui que está atrás de mim ocorreu na galáxia e não, diríamos assim, a nível cósmico, a nível de universo. Então ele diz que cada galáxia tem o seu próprio pleroma. Ok? Então nós devemos entender essa lógica dele. Eu vou dar só um pulinho aqui em cima, só para vocês verem. Tá? É o John Lambilage. Né? Então eu já falei para vocês sobre o John Lambilage e vocês já sabem que ele tem essa visão. Ele é um ecologista, então a visão dele é meio puxada para o lado ecológico, mas é muito interessante também alguns dados que ele coloca, né? Certo? Através de um complexo processo de colaboração, eu já li isso aqui, né? A emanação mortal é depositada como uma malha de ácido nucleico na nuvem molecular da nebulosa de Órion. Isso aí é ele que está dizendo, é a interpretação dele, não é nenhum escrito gnóstico que fala sobre isso. Como ele está fazendo uma interpretação do texto, ele está dizendo que isso ocorreu na galáxia. Tá? Certo? Lá ele brilha como um respingo de orvalho na teia de uma aranha. Mas como é realmente? Na tradução cabalística, a 10 Sefirot, que estruturam o universo, são membros de um homem primordial, o Adão Cadmon. Ele é tão vasto que cada um de seus fios de cabelo pode ser imaginado como um fluxo de luz ligado a milhões de mundos. Então, bem aqui, olha aqui a imagem. Olha. Ok? Essa imagem aqui, pessoal, é uma imagem que eles usam para descrever o Adão Cadmon. Ok? Essa aqui. Certo? Ok? Então, eles usam essa imagem aqui para descrevê-lo. Né? Como ele faz parte, é como se o universo todo estivesse dentro dele. É isso que ele está tentando descrever para nós. Tá? Porque é uma ideia mesmo bem profunda. Olha. Tá? Então, ele é o Adão Cadmon. Ele é tão vasto que cada um dos seus fios de cabelo pode ser imaginado um fluxo de luz ligado a milhões de mundos. Tá? Certo? Ok? Então, muito bem. Nenhuma forma, nenhum mundo existia antes da forma do homem estivesse presente, antes que a forma do homem estivesse presente.
pois inclui todas as coisas, e tudo que existe só existe através dele. Aí quem disse isso? William Bach, né? William Black, certo? Que está aqui o nome dele. O Sol em seu portão leste. Vimos no episódio da conversão de Sabaoth, aqui ó, que sempre alguém me pergunta, o Sabaoth se converteu e tal. Como a Aeon Sofia envergonha Aldabaoth e o avisa sobre seu fim. Fazendo isso, ela evoca uma visão. Ela chama as testemunhas cósmicas para ver o que ela vê. Este é um dos momentos sublimes e impressionantes da cosmologia gnóstica. O Aeon Sofia ficou atordoado com o seu mergulho nas regiões externas da galáxia, mas gradualmente ela se recuperou. No momento decisivo, ela é capaz de reunir seus poderes e recuperar a visão daquilo que ela, em união com seu consorte, o Aeon Cristo, havia originalmente projetado a partir do núcleo plerômico. Conforme descrito no Apócrifo 9, tá? Tegaia Mitos, né? Não é apócrifo, tá? Conforme descrito no episódio 9, tá? O poder que resultou em seu olhar foi desviado da pele brilhante de radiação que a envolvia, atraindo para aquele rubor enfumaçado. Por um instante, sem saber o que viu, ela contemplou a terrível boca profunda do fluxo elementar. É terrível, o terrível Dema fundindo-se na névoa de óleo. Matéria elementar escura em arranjos, a massa agitando-se em cataratas densas através dos membros galácticos. E como um lenço a reboque de um carrossel giratório, a figura de Atu-Cadmon caiu em um suave brilho molecular. O Aeon Sofia contempla a figura de Atu-Cadmon, que na verdade é o Adão Cadmon, a uma imagem fantasma pendurada como um lenço na névoa metálica rodopiante do Dema. Tá? Então veja, vou aqui abrir um diálogo com vocês. O John Langlage, o material dele são muito bons mesmo. Agora, ele tem algumas visões e interpretações dos gnósticos muito diferentes do comum. Como ele é um ambientalista ou um ecologista, ele reduziu o evento gnóstico para a esfera da nossa galáxia. Ok? Então ele vai dizer, tá? Ele vai dizer aqui, né? Vamos supor, eu não sei desenhar, pessoal, então ele vai dizer que o núcleo galáctico é isso aqui, né? Depois tem um segundo espaço aqui e depois tem aquele espaço que é meio que a espiral, né, da galáxia, né? Ok? Então a nossa galáxia é meio assim, né? Então aqui está o pleroma, que eu vou escrever só com a letra com plé, você já sabe o que é. Então tudo aconteceu aqui. Aí a Sofia saiu para cá, tá? Ele vai descrever esse fenômeno, tá? Então o arconte, o demiurgo, ele vem para cá, para essa região, tá? Vocês sabem que o nosso sistema solar, segundo essa visão cosmológica, está aqui num dos braços da nossa galáxia, né?
Então, ele diz que o pleroma é o centro da galáxia. Depois, né, tem todo esse processo aconteceu lá. Então, ele diz que isso aqui é isso aqui, bem aqui. Tá? Então, ele tem uma visão dizendo que cada galáxia tem seus deuses e tudo mais, e pá, isso aqui. Tá? Eu, particularmente, né, quero dizer a vocês o seguinte: com algumas coisas eu concordo com ele, outras coisas não. Né? Por exemplo, essa ideia de localizar dentro da galáxia pode até ser didaticamente bom, mas aí você entra dentro de uma discussão cosmológica que nós não temos certeza se é assim. Tá? Por quê? Porque nós evocaríamos para nós a ideia cosmológica da Santa NASA. Né? E isso seria um problema, porque quem disse que a galáxia é assim? Né? Tudo que nós temos, pessoal, é baseado em Photoshop e tal, porque não existe essa coisa. Mal eles têm noção dos limites do nosso sistema solar, que dirá da galáxia toda. Isso é tudo feito baseado em cálculos, em ideias, em suposições, em teorias, que eles não têm como comprovar realmente que a galáxia é desse jeito. Eles não têm nem como comprovar de que, de fato, as coisas são o que são, como eles falam. Então, é por isso que eu não entro nesse detalhe aqui. Não descarto, mas também não vou dizer que isso aqui seja de fato real. Tá? Porque a interpretação cosmológica dele é a interpretação que todo mundo sabe, né? De uma galáxia girando, indo em rota aí, não sabe para onde, com um sistema solar também correndo feito doido, e enfim, essa loucura toda aí que eles falam. Então eu não tenho como, pessoal, poder concordar 100% com ele, porque para mim tem algumas coisas equivocadas. Tá? Por exemplo, na hora que ele interpreta que a Gaia, né, é a Sofia, aí lascou tudo. Porque a Gaia não é a Sofia. Parte da Sofia, gente, vai ser utilizada pelo Arconte, pelo Demiurgo, pelo Yaldabaoth para criar a Terra. Tá? Ela fornece a substância primordial, eu já expliquei isso aqui. Então, é evidente que a Terra tem realmente a ver, mas se nós a gente fosse fazer uma análise bem esclarecida, nós vamos observar que, segundo os mitos, por exemplo, a Terra nem sequer era parte daqui aqui próximo. Ela foi empurrada para essa posição, porque, segundo alguns, ela ficava lá em Urano. Urano tinha ainda plasma nele, né? Então ela participava lá. E ela, segundo a mitologia, ela foi jogada para cá por quem? Pelo Saturno. Então ela ficou presa numa matrix Saturno, Lua, Sol. Tá? Ok? Então nós precisamos entender isso para a gente entender o advento de algumas coisas que virão, né? Que irão acontecer na nossa Terra, na nossa realidade, no nosso plano. E aí, meus amigos, nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque há coisas que a gente desconhece completamente. Ainda desconhecemos. Mas algumas coisas estão sendo mostradas, estão sendo comunicadas a muitas pessoas na Terra toda. Né? Tem gente sendo contactada, não é
captada por esses ET de navezinha que cai, explode, é pedaço de ET voando para todo lado, não. É de seres completamente diferentes, são os seres fractais. Tá? E eles estão, de uma certa forma, nos chamando a atenção. Por quê? Porque nós entramos num período chamado noosfera, né? Que é o período do espírito, é o período do conhecimento, o período da mente, a era da mente. Ok? Aí nós estamos indo nesse caminho aí, então nós vamos ter que ter cuidado. Tá? Vamos procurar ter bem senso de responsabilidade, por isso eu me preocupo muito com as coisas que eu trago aqui para vocês. Tá? Então, nesse vídeo, por enquanto, a gente vai ficar aqui. No outro vídeo, a gente já vai trazer mais dados, mais informações, e aí vamos explicando, pessoal, devagar. Não se apresse para entender. Tudo é devagar, pessoal. Infelizmente, é assim que tem que funcionar. Os que sabem não vão precisar mais aprender nada. Mas os que não sabem, tem que ter paciência de ver o vídeo, rever, seguir a série direitinho, para depois você poder ir fazendo as suas análises, tá? Porque a gnose é algo interior, é algo que acontece dentro da gente, tá? Então, eu sou apenas instrumento disso, ok? Eu espero que você possa crescer na graça e no conhecimento. Um forte abraço e até o próximo vídeo.